Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 98, e hoje recebendo a desembargadora Cristine Santini para falar de práticas de integridade na saúde. Boa noite, Patrícia. Tema importantíssimo nos momentos atuais, depois de termos passado pelos momentos piores da pandemia, com perda de tantas vidas. Mas vamos tratar desse assunto, falar da judicialização, falar da relação médico-paciente, falar das coordenadorias que estão surgindo dentro das operadoras. A desembargadora Cristine Santini é especialista na área da saúde suplementar, foi desembargadora no Tribunal de Justiça de São Paulo, atuou também junto a área da saúde dentro do Tribunal de Justiça e realmente é experiente nesse assunto, é uma estudiosa do assunto. Tenho certeza que ela nos trará bastante luz com relação ao tema. É a nossa edição número 98, são 98 programas, 98 quartas-feiras que eu estou aqui com vocês e agradeço a todos, perdão, a todos que me acompanham aí. E a desembargadora Cristine Santini já está por aí, eu já convido para participar ao vivo conosco. Tomar um pouco de água. Obrigado, gente. É isso, hoje a gente vai tratar desse tema tão importante que são as práticas de integridade na saúde. E vamos receber a desembargadora Cristine Santini, que foi desembargadora, esteve no Tribunal de Justiça em São Paulo, juíza de primeira instância desde 1987, passou pelo Tribunal de Justiça, onde se aposentou em 2021. Eu já vou chamar a doutora Cristine. Na verdade, cenário novo, é que hoje eu estou fazendo a live aqui do escritório, normalmente eu faço do escritório de casa, e hoje eu estou fazendo aqui do meu escritório mesmo, então por isso que o cenário é novo. Boa noite, Hélida, boa noite ao Amilcar, querido. Eu já vou aqui convidar a doutora Cristine para participar conosco nessa noite. Convite, logo a doutora Cristine está conosco. Beth, querida, bem-vinda. Tema importantíssimo hoje para a gente entender mais dessa relação médico-paciente, das práticas sustentáveis que estão sendo trazidas nesse cenário de saúde suplementar, de saúde privada. Vamos falar de todos esses assuntos, falar da responsabilidade médica, falar da judicialização da saúde e falar de inovação. Uma das operadoras que estão trazendo inovação criou uma coordenadoria e a gente vai falar disso. É uma coordenadoria de integridade e saúde do paciente. A gente vai falar bastante disso. Logo a doutora Cristine já está conosco aqui. Michela Berti, não recebeu o convite? Vou mandar de novo. Vou mandar agora. Acabei de enviar novamente, doutora Cristine. Se a senhora recebe o convite agora. Acabei de encaminhar o convite. Essas coisas na live às vezes acontecem. Essa dificuldade às vezes de entrar, isso faz parte do programa ao vivo, né? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Berê, bem-vinda. Enquanto a doutora Cristine não consegue entrar, eu vou aqui trazer um pouco para nós do currículo da doutora Cristine. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça, aposentada em 2021, integrou o grupo de trabalho do CNJ, voltado à adequação dos tribunais à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, membro dos conselhos consultivos da iniciativa Compliance na formação do profissional da saúde, trabalhou no Instituto Paneros, voltado à pesquisa dos psicodélicos para tratamento de doenças mentais, da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB São Paulo. Tem forte atuação na área multidisciplinar de Direito e Medicina, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, participa de vários órgãos internacionais relacionados a estudos jurídicos, como o IASS, é mediadora e árbitra. Ela está com um pouco de dificuldade de entrar, mas vamos lá. Eu peço paciência para vocês, que ela logo está conosco aqui. Vou encaminhar mais uma vez o convite.
Mandei novamente o convite. Vamos ver se... Porque o convite não está chegando, mas logo chega. Logo, logo a gente tem aí a doutora Cristine conosco, com certeza. Essa questão da judicialização da saúde é interessante, né? Nos últimos anos, a judicialização na saúde cresceu de maneira exorbitante. O que é a judicialização na saúde? Quando a gente leva para o judiciário questões relativas à saúde pública e privada, não autorização de procedimentos, negativas de cobertura, discussão sobre, na área da saúde pública, questões relativas ao não fornecimento de medicamentos. Muito bem, boa noite. Alô? Consegui entrar, finalmente. Tudo bem? Não consegui entrar pelo computador. Ei, às vezes o computador trava, né? Tem gente que tem dificuldade. Mas fica tranquila, sem nenhum problema. A gente está aqui, a gente quer lhe ouvir, então a gente está aqui esperando. Não temos pressa. Pode ajeitar aí. Quando estiver bem, a gente começa. Consegui agora entrar no computador. Consegui. Conseguiu? Tá bom, estamos aqui. Marcelo, Núria, todos vocês que estão entrando aí, eu agradeço pela paciência. Problemas técnicos acontecem. Enquanto a doutora Cristine se ajeita, eu estava falando da questão da judicialização na área da saúde. Eu atuo nessa área da saúde suplementar há alguns anos já, há muitos anos. E a grande questão que se coloca é quem é culpa, né? No celular, fica mais fácil. Eu agradeço pela paciência. Fica tranquila. Estamos por aqui lhe esperando. Pronto, o senhor consegue me ouvir? Perfeito. Consigo bem. Agora me ouve bem também? Então, vamos lá. Doutora Cristine Santini, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria tê-la aqui no programa Direito em Pauta. Estou bastante feliz. Vamos tratar de um tema importantíssimo, que é essa questão das práticas da integridade na saúde, falar de judicialização, vamos falar da questão da relação médico-paciente, falar do seu novo desafio na coordenadoria, vamos falar de tudo isso. Então, eu queria lhe agradecer e agora todos... já estamos bem estabelecidos aqui. Passar a palavra para o seu boa noite. Vamos em frente. Agradeço já a todos que estão por aí nos seguindo e acompanhando essa live. Constantino, antes de mais nada, eu gostaria muitíssimo de agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho integrado a Comissão de Governança e Integridade da OAB, inclusive, que é da presidência da doutora Lígia Maura Costa, e é um prazer estar com o senhor e com todos os que estão nos ouvindo. Que bom. Bom, vamos lá. Fico feliz de tê-la lá na OAB. Eu também estou na OAB a convite da Patrícia Vanzolini e do Leonardo Sica, hoje como presidente da Comissão de Cooperativismo, e estou bem feliz com a gestão deles, bastante inovadora. Vamos lá. Eu queria falar um pouco da sua trajetória no mundo jurídico, até a sua aposentadoria como desembargadora de do maior tribunal da América Latina. E aí, se aposentou com a sensação de dever cumprido? Foi realmente uma trajetória que eu digo que jamais conseguirei agradecer o suficiente à magistratura pelo que a magistratura me deu. Eu entrei na magistratura com 23 anos de idade e atuei como magistrada no estado de São Paulo durante 34 anos. Na minha jornada, eu cheguei ao cargo de desembargadora e me aposentei na primeira Câmara de Direito Privado. Foi uma trajetória maravilhosa. Realmente não tenho como agradecer, mas chegou a um ponto que eu percebi que havia outras coisas que eu poderia fazer e que não era possível compatibilizar com a magistratura, porque a magistratura, eu digo que é uma carreira que tem que ter dedicação realmente prioritária, exclusiva, e eu não conseguia. Então, me aposentei exatamente por causa disso, mas com o dever cumprido e com uma gratidão enorme pelo que eu vivi lá. Que bom. E nós como operadores do direito, também agradecemos pelo seu brilhantismo aí no judiciário. Quem lhe conheceu sabe da sua dedicação, da sua entrega. Então, fica o nosso agradecimento aí como advogado. Faço esse agradecimento em nome de todos os advogados e advogadas. Vamos em frente. Quem lhe conhece sabe que a senhora é uma defensora dos meios alternativos de solução de conflitos, mediação, arbitragem, assim por diante.
Qual a sua visão com relação a esses meios alternativos no Eu judiciário? tenho uma visão bastante peculiar dos meios alternativos de solução do conflito. No Brasil, quando se pensa em exercício de justiça, se entende ajuizamento de uma ação perante o Poder Judiciário. Os advogados são treinados nas faculdades, isso na minha época, são treinados para ajuizar. O exercício do direito é sempre feito dentro do ajuizamento de uma ação. E eu acho que os métodos alternativos, eles têm que ser anteriores ao ajuizamento, eles têm que ser pré-processuais. Uma jornada correta teria o judiciário, num sistema multiportas, como uma das portas. E, a meu ver, a última porta. O judiciário tinha que ser o último lugar para ser procurado para a resolução de um conflito. Isso eu acho que está mudando no Brasil, atualmente, e vai depender muito do que for feito nas faculdades de Direito. Eu acho que realmente as faculdades de Direito vão ter que mudar a maneira de encarar o ensino de Direito no país. E, como eu digo, então, dentro do Judiciário, eu acho que dentro do Judiciário seria um segundo passo. Caso não fosse possível fazer uma mediação, uma arbitragem pré-processual, aí, eventualmente, se suspender o processo numa mediação na fase inicial deste processo. Entendi. E com relação à área da saúde no judiciário, dá para a gente aplicar mais esses meios para dar agilidade, para dar segurança nas decisões? Isso já vem acontecendo. Eu sei que tem várias iniciativas do CNJ, núcleos especializados. Eu até participei de um no Tribunal de Justiça de São Paulo na época, com acho que era o juiz João Galhardo, se eu não me engano. E aí, no judiciário também tem essa visão para a área Com da saúde, certeza. Eu cheguei, inclusive, a participar de um evento em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia exatamente a judicialização da saúde. Mas, como eu digo, eu tenho uma ideia peculiar. Eu acho que, como nós falamos em jornada de consumidor, nós temos que pensar na jornada do beneficiário do plano de saúde e do cidadão perante o serviço público. E isso teria que ser resolvido, primeiramente, internamente nas corporações, sejam elas públicas ou privadas. Caso não seja possível resolver numa negociação interna e direta, aí se partir para uma mediação pré-processual. Eventualmente, arbitragem já é uma discussão maior dentro de regras de direito do consumidor. Sim. Eu entendo até que é possível, mas eu entendo que é possível com algumas limitações e com alguns requisitos muito bem definidos. E caso haja um ajuizamento, eu acho que se tem que pensar numa maneira de se fazer uma mediação, em especial uma mediação, logo na fase inicial do processo. Porque isso auxiliaria demais a resolução das demandas. Porque o que o paciente quer, o que o beneficiário quer, o que o cidadão quer, é ter um tratamento médico. E, obviamente, nesse tipo de contato, seria muito mais possível dele conseguir o que precisa, não além do que precisa, seria mais possível evitar fraudes, e isso tem sido pensado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça está engajadíssimo, e o próprio CNJ, na desjudicialização das matérias de saúde, em especial na saúde pública complementar. Perfeito. Essa questão da judicialização, os números cada vez aumentam mais, né? E a gente tem números da própria ANS, de mais de, 150 mil reclamações na própria ANS que depois judicializa. A gente tem dados de outros órgãos, da própria USP tem um estudo bastante interessante, que acho que a judicialização cresceu 8 vezes nos últimos anos, o número de processos e tal. Quais são os principais motivos da judicialização? Eu acho que existe um motivo que foge um pouco da saúde em primeiro plano. No Brasil, nós temos números de judicialização que não existem em lugar nenhum do mundo. Nós temos, no país, a última estatística que eu verifiquei do CNJ, da Justiça em Números, nós tínhamos um processo para cada 2,7 habitantes. Então, o senhor imagina, 2,7 habitantes do Brasil inteiro, um processo existente na Justiça.
E isso é totalmente fora da média. Imagina, a maior parte dos países que são ditos desenvolvidos, civilizados, eles têm 1 para 7 mil, 1 para 4 mil. E nós temos 1 para 2,7 habitantes. Então, a judicialização, ela... Perdemos aqui, travou. Alô, o senhor está ouvindo? Está ouvindo? Voltou. Então, Agora estou voltando. a judicialização no Brasil, ela já foge dos parâmetros mundiais. Já foge. Na justiça, o que aconteceu? Eu acompanhei o processo de judicialização da saúde. Quando eu entrei na magistratura, isso não existia. Era raríssimo haver um processo, inclusive com alegação de erro médico, era muito difícil de haver. Com a Constituição de 88, realmente os consumidores, o cidadão, adquiriu uma visão diferente de acesso, de defesa de direitos. Mas, paralelamente a isso, na saúde especificamente, o que nós tivemos em primeiro lugar? Nós tivemos, primeiro, uma negativa muito grande de tratamentos que eram devidos. E isso foi visto na época, por exemplo, na época da hepatite C, em que se discutia a ribavirina em uso concomitante com interferon pegilado. Existia um protocolo do Ministério da Saúde que dizia que aquele composto só era conveniente em um determinado subtipo da doença. E começaram a judicializar para conseguir esses medicamentos, tanto no poder público como nas operadoras, em outros tipos, em outros subtipos da doença. E se verificou nos processos, através de perícia, nas ações ordinárias, que realmente aquele tratamento funcionava nos outros subtipos também. Tá? Então, isso, inclusive, gerou uma mudança no protocolo. O protocolo foi mudado no Ministério da Saúde depois desse ajuizamento. Com isso, se abriu a porta para a judicialização. Quando se nega tratamento devido, o que se consegue é a abertura de porta para fraude. Porque aquela abertura de porta vai ser usada por pessoas inescrupulosas dentro da área da medicina, dentro da área do direito. Eu até digo, os pacientes, às vezes, são vítimas disso. Tá? Mas as pessoas abrem a porta para fraude. E isso gerou uma bola de neve muito grande. E hoje nós estamos no alto da bola de neve, né? Tanto que nós temos uma judicialização da saúde que é absurda. Na Câmara, eu cheguei a ter, num mês, uma distribuição de 40% das apelações serem de planos de saúde. Na minha Câmara, nós julgávamos família, toda a área imobiliária, toda a responsabilidade civil aquiliana de várias matérias, e 40% de todos esses processos, incluindo família, eram processos envolvendo planos de saúde. Então, a judicialização passou completamente os níveis do razoável. E a gente pode dizer que um dos lados dessa relação paciente, usuário, ou operadora, ou SUS na saúde pública, pode ser responsabilizado em maior grau pela judicialização? A senhora vem trazendo exemplo de que ela surge com a negativa de cobertura, com a negativa de procedimentos, com a negativa de tratamentos diferenciados, de tratamentos inovadores. E aí me parece que, por esse lado, a culpa seria das operadoras. Mas não tem também um lado do consumidor que busca aquilo? Eu dou sempre um exemplo. O consumidor compra um Fusca e quer andar de Mercedes. Com certeza, nós temos hoje os dois lados da moeda. É impossível de se atribuir culpa para qualquer um dos lados. Obviamente, a saúde pública ela tem que ser gerida dentro de um orçamento. Da mesma maneira, as operadoras de plano de saúde, elas têm que ter lucro. Não é ruim ter lucro, não é errado ter lucro. Uma companhia tem que ser gerida com 3 pilares, que é o pilar econômico, que é gerar lucro para os acionistas, para os sócios. Tem que ter o pilar ambiental, que hoje é o mais falado, mas tem que também ter o pilar social, que é o exercício da atividade dentro da finalidade social que ela se propõe. Quando se fala em responsabilidade social, normalmente se pensa assim em caridade. As empresas fazem doações para ONGs, ações comunitárias, que eu acho fantásticos. Essas ações são muito importantes. Mas quando uma empresa assume responsabilidade social, o que ela tem que assumir, em primeiro lugar, é responsabilidade social dentro do exercício da atividade dela. E dar um serviço que seja bom para a sociedade.
Por outro lado, pode dizer, as operadoras, o serviço público não estariam agindo corretamente. Realmente, às vezes, eles têm falhas muito sérias. Mas, por outro lado, também existe o abuso. Existe não só o abuso, como a fraude. Eu tive casos em que uma ação era ajuizada e o autor, quando procurado pessoalmente, não sabia que aquela ação tinha sido ajuizada em nome dele. Tá? Então, existem casos dos dois lados. A judicialização da saúde virou um cabo de guerra. Os dois lados, um puxando para cada lado. E o que nós temos que fazer acontecer é acabar esse cabo de guerra. E acabar o cabo de guerra tem que começar dentro das companhias e tem que começar dentro do serviço público. Porque a partir do momento que os pacientes se sentirem tratados e cuidados, mas é muito difícil eles procurarem um advogado para fazer um ajuizamento. O que tem que fazer é pacificar a relação. A relação está totalmente desequilibrada. É o tal do pacto que sempre se fala, mas não sai do lugar, né? A gente vem falando disso há muito tempo. Isso é uma dúvida minha, que eu sempre fico me perguntando. A questão de aumentar a judicialização. A gente tem... o consumidor é o lado mais fraco da relação e a gente sabe disso. Ela aumenta porque a gente tem um amadurecimento desse consumidor ao longo do tempo, ou ao contrário, ela aumenta porque a gente tem um despreparo do consumidor? Duas coisas. Qual é a sua visão com relação a isso? É impossível desconsiderar uma das duas. Existe uma maior conscientização da população quanto aos direitos que têm que ser exercidos, e, por outro lado, também existe um despreparo de não entender que há limites. Em medicina, por exemplo, tem que ser sempre verificado dois princípios, que é o de medicina baseada em valor e medicina baseada em evidência. O que a gente tem visto, por exemplo, em alguns casos, isso eu via muito no tribunal, era pedido de medicamentos de altíssimo custo que não iam fazer grande diferença no tratamento daquela pessoa. E às vezes não faziam diferença absolutamente nenhuma. Outras vezes podiam até prejudicar o paciente, mas eram medicamentos de alto custo que estavam sendo pedidos. Nós tivemos, por exemplo, as fraudes das próteses, que eram as máfias das próteses. Eu cheguei a pegar um caso específico em que foi feita uma radiografia no paciente que tinha sido submetido a uma cirurgia de coluna vertebral, a prótese não estava lá. A prótese não tinha sido implantada. E alguém tinha aberto aquele paciente. Ele tinha sido submetido a uma cirurgia. Então, o que a gente tem é realmente um desequilíbrio enorme na relação. Ou nós vamos ter que juntar todos os players, todos os envolvidos, todos os interessados, para juntos chegarem a uma boa prestação de serviço de saúde dentro do sistema, ou nós não vamos chegar a lugar muito bom. Eu acho que isso tem que conscientizar todos os lados. Não pode continuar o cabo de guerra. É verdade. Quem perde todos os lados perdem, né? Porque o Estado perde porque tem que destruir o orçamento com a questão de cumprir as ordens judiciais da judicialização da saúde. A operadora perde porque tem um desequilíbrio orçamentário também, e aí a questão dos depósitos da ANS, dos garantidores que aumentam. O consumidor perde porque acaba, que é o lado mais fraco, perdendo a própria saúde, né? Muitas vezes a liminar não chega a tempo, o tratamento não chega a tempo, então, na verdade, ninguém ganha com essa história. Mas vamos em frente. A senhora já falou aí, mencionou que foi titular lá da primeira Câmara do Direito Privado e que julgava plano de saúde, estava lá dentro do escopo. Julgou, aí, imaginei que milhares de casos ao longo do tempo. Fora do judiciário agora, o que dá para falar para os seus colegas lá do judiciário, do CNJ? Qual o conselho para eles? Como é que eles também poderiam atuar para melhorar essa situação? Até digo, eu trabalhei não só na área da saúde privada, como também na área de saúde pública, porque anteriormente à minha subida ao tribunal, eu fui titular da 14ª Vara da Fazenda Pública. Então, eu trabalhava diretamente com o serviço público de saúde. Tá? Com relação aos colegas, eu digo, eu sou fã da magistratura e eu posso dizer, conhecendo a magistratura,
que nós temos no Brasil excelentes juízes, pessoas preparadas, pessoas que são dedicadas, pessoas que estudam, mas pessoas que têm que julgar um número de processos totalmente fora do razoável. Um desembargador do Tribunal de Justiça na área de direito privado, por exemplo, não consegue manter o acervo, não diminuir, proferindo menos de 200, 250 votos como relator por mês. Não sei como estão nas varas o número de sentenças. Ministros do Supremo, então, são milhares de votos. Do Supremo, não, do Superior Tribunal de Justiça, são milhares de votos mensais. Então, é óbvio que com esse número de processos, não é possível se fazer o trabalho com perfeição total. Mas eu digo que os juízes são, em geral, há exceções, é óbvio, mas os juízes são, em geral, muito dedicados e muito preocupados com o trabalho. O que eu penso é que o judiciário também vai ter que se reestruturar para tratar de forma diferente os diferentes tipos de demandas. Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de demanda. Nós temos as demandas repetitivas e nós temos as demandas que eu chamo de reais. Tá? E aí eu dou um exemplo. Por exemplo, saindo da área da saúde, uma demanda que discuta uma taxa X. Nós tivemos, por exemplo, uma época na Fazenda Pública que se discutia a taxa de lixo. A taxa de lixo sempre vai ser discutida da mesma maneira, porque se discute basicamente a lei em tese. Ela é devida ou não é devida. Essa demanda é repetitiva, mas ela exige do juiz que ele profira uma sentença, que o desembargador profira um voto como relator, que os outros dois desembargadores profiram votos como segundo juiz e como terceiro juiz, como se eles estivessem julgando qualquer caso. Tá? E essas demandas têm o mesmo tratamento das demandas que eu chamo de reais, como, por exemplo, uma demanda que gire sobre erro médico. Quando se fala em erro médico, é um caso único que vai ter que ser analisado com grande assim, atenção, minúcia nos fatos daquele processo. Então, o que vai se precisar é, eventualmente, tratar essas demandas de uma maneira diferente. E eu entendo que, para as demandas repetitivas, é possível pensar em inteligência artificial. E aí eu digo, com muito cuidado, eu não sou a favor de substituição de advogado, nem substituição de juiz por máquina. Isso não pode. O que eu sou a favor é de máquina ajudando o advogado e ajudando o juiz a trabalhar. E é possível se implantar sistemas de inteligência artificial que tenham controle e que exijam o controle do humano que está atrás da máquina. Tá? Isso é feito em outros países. Existe, por exemplo, na Inglaterra, legislação específica sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Nos Estados Unidos isso é usado. Aqui no Brasil, nós já temos no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça dois sistemas de inteligência artificial rodando, que são o Victor no Supremo e o Sócrates no Superior Tribunal de Justiça. Justiça Federal tem, aqui em São Paulo, nós temos já nas execuções fiscais. Então, são nas demandas repetitivas, esse tipo de solução é possível, é viável, e eu entendo que vai ter que ser utilizada. Para quê? Para que o juiz, para que o advogado possam exercer aquele controle realmente pessoal nas demandas que eu chamo de reais. E quando eu falo de demandas reais, eu não estou falando em números em dinheiro. Às vezes, uma demanda que se discute meio salário mínimo numa ação de alimentos é a demanda mais importante do mundo, porque lá nós vamos decidir o futuro daquela família. E nós estamos discutindo meio salário mínimo mensal. Então, não é o valor, é realmente a relevância do caso com base em fatos concretos que são diferenciados. Eu acho que é bem isso. Eu costumo falar aqui no escritório, para o pessoal que trabalha aqui, que a gente pode ter milhares de processos, mas o processo do seu João, da dona Maria, do seu Pedro, é o processo da vida deles. E a gente tem que cuidar, não só como advogado, mas o judiciário também, o juiz enxergar exatamente o que a senhora falou, né? Aquele processo é o processo único, né? Não importa o valor, se é 1 milhão ou se é R$1. É o processo único daquela pessoa que pode, daquela empresa ou daquela pessoa, que pode decidir a vida, a sobrevivência da empresa. Independente de eu ter 100, 200, 500 ou 1.000 processos no escritório. Eu acho que é bem por aí, né? É cuidar do caso como ele tem que ser cuidado. E aí passa por uma coisa que eu tenho defendido bastante, que é a humanização do judiciário também, né?
a gente conseguir entregar um serviço mais humano, né? Quando a pessoa se sente acolhida, eu acho que a entrega é melhor, né? Se eu perder o processo, mas eu entender por que eu perdi o processo, e se eu for respeitado, se eu puder falar, olha, eu acho que é assim, assim, não, mas não é isso, olha, a lei aqui é diferente. Se tiver esse cuidado, a gente diminui, inclusive, o número de recursos, na minha opinião. Posso estar sendo utópico, mas a gente diminui o número de recursos. Porque, às vezes, a incompreensão e a falta de cuidado gera também inconformismo. Muito. Faz sentido eu isso? vi isso acontecer. O que eu entendo, em primeiro lugar, tem que haver uma união da advocacia com a magistratura para que o sistema de direito funcione. Quando eu falo em sistema de justiça, eu não falo em poder judiciário. O sistema de justiça no Brasil é um sistema, a meu ver, equivocado. Ele tem que mudar de percepção. E isso é só com o apoio da advocacia, só com o apoio da magistratura que nós vamos conseguir. Se cada um for para um lado e pensar só em si próprio, não vai chegar em lugar nenhum. Existe necessidade da advocacia se juntar à magistratura para a busca de soluções, em benefício dos advogados, em benefício do cidadão, para que realmente o sistema funcione e funcione de uma maneira mais rápida. E quando a gente diz a humanização, por exemplo, em ações de erro médico. Ações de erro médico, às vezes a gente pega um processo como juiz e verifica que uma pessoa querida naquela família faleceu. Às vezes uma criança. Obviamente, a dor daquela família é enorme. Mas, às vezes, analisando-se um laudo, o que se verifica? É que aquilo foi um risco. Aquilo não foi um erro. Não houve falha nenhuma no serviço médico, não houve falha nenhuma no serviço hospitalar. Isso não tira a dor da família. Então, é muito importante, Sim. e nesses casos eu costumava colocar nos meus votos como relatora e manifestar isso em sustentação, quando proferi o voto depois de sustentação oral na sessão, de que não se estava dizendo que não se reconhecia o sofrimento daquela família, mas que não era possível também condenar um médico se ele não tinha tido falha, que a gente era muito solidário, mas que não era possível fazer aquilo. E às vezes, realmente se evita recurso, porque a pessoa entende porque está perdendo. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Quando eu falo, se eu sair contente da magistratura, eu saio com a consciência muito tranquila de que eu sempre tentei explicar para as partes o porquê estava sendo julgado daquela maneira. Eu escrevia a minha decisão para as partes, para que qualquer um lesse e pudesse saber o porquê que tinha sido julgado daquela forma. Parabéns. É isso aí. Bom, a gente falou bastante de judicialização. Vamos entrar no nosso tema direto da questão dessas práticas, falar um pouco dessa relação. O que é? Como que a gente define o dever de cuidado na relação médico-paciente? Vamos falar agora, sair um pouco do judiciário, da judicialização, e entrar no nosso tema de cabeça aqui. É uma coisa assim que é um dos pontos que são minha paixão. O estudo do dever de cuidado, ele começa onde? Ele começa no direito de família. Porque vai se entender como cuidar de um processo que envolve emoções tão profundas e coisas tão importantes para as pessoas como é o núcleo familiar. Então, se começa a analisar o dever de cuidado de todas as partes envolvidas naquele processo. Na relação médico-paciente, eu tenho, inclusive, um capítulo de um livro exato com esse título, O Dever de Cuidado na Relação Médico-Paciente. Está publicado, é um título que eu escolhi para realmente publicar. O que nós temos que entender é que o paciente ele é uma parte fragilizada naquela relação jurídica. Não quer dizer que ele seja hipossuficiente só com relação à outra parte. Não é isso. Ele está doente. Ele está numa fase da vida dele que é uma fase complicada, que é uma fase em que ele está fragilizado como pessoa. Então, é óbvio que os profissionais de saúde, em geral, não só médicos, mas os médicos, os enfermeiros, os atendentes administrativos de um hospital, de um pronto atendimento, de um laboratório de análises clínicas, eles têm que entender qual é a posição daquela pessoa que está procurando serviço. Eu digo que
eu não vou colocar um número muito grande, mas eu acho que é maior do que eu penso. Vamos colocar em 70%. Os 70% dos casos de judicialização de erro médico, por exemplo, eu atribuo mais a ruído de comunicação entre as partes do que um erro propriamente dito. Quando o paciente se sente acolhido pela equipe médica, ainda que haja erro médico, pode haver hipótese de não judicialização. Porque o importante é a parte se sentir tratada como um ser humano e não como um pedaço de corpo que funciona. É importante humanizar essa relação médico-paciente e profissional da saúde em geral e paciente. Isso é um trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, por exemplo, se diz muito que não basta ter competência, aquela competência histórica de estudar e saber como trabalhar. É necessário, além dessa competência, ter também soft skills. E dentro dos profissionais da saúde, soft skills engloba comunicação com o paciente de forma humanizada. Então, essa humanização do tratamento é exatamente traduzido no dever de cuidado. Perfeito. A gente tem exemplos de boas práticas nessa relação médico-paciente? Inúmeras. Existem treinamentos específicos, e isso é feito em equipes hospitalares, em laboratórios. Hoje são desenvolvidos treinamentos específicos para que essas pessoas atuem naquelas funções com o exercício dessas soft skills. Existem métodos específicos para isso. Então, hoje é uma prática já que está se tornando comum de mercado. É muito importante que isso seja feito. Perfeito. A gente pode dizer que essa relação médico-paciente, ela se desfaz ou ela é mais agressiva na saúde pública do que na saúde privada? Ou não? Porque, na verdade, são os mesmos profissionais, né? Normalmente, o médico que atua no SUS, ele também atua na saúde privada, no hospital privado. O paciente do sistema público, ele é tratado com descaso mesmo? Eu não vejo assim. Eu não vejo. Eu vejo os médicos muito preocupados com o paciente. Existem médicos que são mais secos, por natureza. Eles são mais secos na maneira de falar. Outros são mais afáveis. Mas eu acho que a dedicação dos profissionais, de um profissional que é bom, não importa onde ele esteja, ele vai exercer a função dele de uma maneira bacana, de uma maneira correta. Eu não vejo a atuação de médicos bons de maneira diferente na área pública ou na área privada. Eu tive experiências, por exemplo, na área pública. Eu tive uma vez um filho que se machucou num hotel de fazenda e eu tive que usar o serviço na época de uma Santa Casa e ele tinha uma fratura tripla no braço. E eu vi um médico sair da casa dele, um ortopedista, dentro da Santa Casa de Misericórdia daquela cidade. Ele veio especificamente no hospital para cuidar do meu filho, fez um tratamento fantástico, ele fez uma redução de fratura que os médicos, depois de grandes hospitais de São Paulo, falaram: não vou mexer nisso de forma nenhuma, porque eu não teria feito melhor. E foi um tratamento extremamente humano dentro de uma Santa Casa de Misericórdia, pelo SUS, porque era o único hospital. Então, quando o profissional é bom, ele é bom, e ele é dedicado, e ele vai ser assim em todos os lugares. Ele vê os pacientes como pessoas. Eu acho que talvez falte também um pouco dessa questão da humanização nas faculdades de medicina, né? Acho que falta ensinar isso para o médico, né? A gente percebe de fora, obviamente que eu nunca estive em uma como estudante, mas a gente percebe de fora que o médico parece que ele sai mais frio, né? Ele é treinado para ser frio. E eu acho que ele tem que ser frio quando ele está lá atuando diretamente numa cirurgia ou em qualquer caso de urgência, emergência ou numa análise de um caso. Mas ele não pode ser frio no trato com o paciente, né? Eu acho que falta ensinar isso na faculdade. Isso é um paralelo muito grande com as faculdades de Direito. Por exemplo, nas faculdades de Direito, métodos alternativos de solução de conflito estão sendo tratados agora, e normalmente como matéria facultativa. Não é matéria obrigatória ainda. Se depender de mim, será uma matéria obrigatória desde o primeiro ano. Nas faculdades de medicina, a ética
e bioética, inclusive sob o ponto de vista dessa humanização da medicina, também já está sendo introduzido nas faculdades de medicina. As boas faculdades de medicina já têm essa matéria específica. Eu, por exemplo, dou aula na pós-graduação da Santa Casa de Misericórdia, na Santa Casa de São Paulo, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. E um dos aspectos que eu abordo é exatamente essa relação médico-paciente. Então, isso já está sendo introduzido e o que eu vejo, eu lido com médicos há muitos anos, porque mesmo tendo ficado todo esse tempo na magistratura, desde 1991, eu comecei a fazer eventos multidisciplinares na área de medicina e direito. Na época da AIDS, quando a AIDS explodiu em contaminação de transfusão de sangue. Então, eu comecei a fazer eventos multidisciplinares com o grupo da Fundação ProSangue, na época o professor Dalto Chamoni, quem era ministro da Saúde era o professor Adib Jatene, e eu comecei a fazer esses eventos com eles. Então, a partir de 91 até agora, eu jamais parei de falar com médicos. Eu participo de todos os congressos nacionais da Associação Brasileira de Hematologia. E sempre mantive esse contato. E o que eu vejo são médicos muito interessados no tratamento de paciente. Eles querem tratar o paciente deles. Às vezes, eu até brinco com eles, eles esquecem de escrever, esquecem de colocar coisa no prontuário, porque a cabeça deles é, eu preciso tratar aquele paciente, escrever é perda de tempo. E aí eu explico, não, olha, escrever não é perda de tempo, é necessário. Mas a gente vê que bons profissionais têm de todos os lados. E hoje, às vezes, o médico tem um tempo de trabalho, uma quantidade de pacientes, ainda mais agora com a pandemia, que foi uma verdadeira loucura em todos os sistemas de saúde do mundo inteiro, que eles estão, às vezes, trabalhando esgotados. Tá? E todos com quem eu falo gostariam de trabalhar de uma maneira mais humanizada. Eu acho que preciso mudar a minha visão com relação aos médicos. Não falando mal dos médicos, mas eu tenho uma ideia que esse médico que a senhora menciona é a exceção e não a regra. Pelo menos não eu acho é que a eu estou minha equivocado. percepção. A minha percepção é que há... o que eu acho que eu estou posso dizer equivocado. é que há médicos, algumas especialidades são especialidades muito técnicas, muito técnicas. Nessas especialidades muito técnicas, normalmente o perfil da pessoa que vai se especializar nisso é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais seca, uma pessoa mais técnica, porque ela vai escolher aquela especialidade dele. Então, às vezes, o que eu acho que falta é comunicação correta. Às vezes, esse médico não consegue comunicar direito para o paciente dele o quão importante aquele paciente é para ele. Mas isso não quer dizer que ele não esteja olhando para aquele paciente com todo o carinho e com toda a dedicação dele. O que eu vejo é realmente o contrário. O grande número dos médicos e dos profissionais da saúde estão muito preocupados. Só que, às vezes, existe esse ruído de comunicação. E isso a gente tem que acabar. Esse ruído de comunicação tem que com treinamento, com vários workshops, acabar com isso para realmente estabilizar essa relação. A Patrícia está colocando que o tempo despendido pelo médico no serviço público é muito menor do que no serviço privado, exatamente pela demanda, né? Porque o médico, talvez, por mais que ele queira ser... Acho que eu ouço. Esperar. Para mim, está funcionando. Voltou. Não, voltou. Acho que o que ela quis dizer é que, por mais que ele tenha esse olhar humano, ele não consegue, né? Porque a sala está lotada e ele precisa atender de 5 em 5 minutos. Realmente, aí é uma situação do sistema em si. Mas, sobre o aspecto jurídico, a gente precisa ter uma proteção da operadora e do médico nessa relação? O médico precisa se proteger, a operadora precisa se proteger? Se a gente tendo olhar jurídico, o paciente é o vilão dessa relação? Eu não vejo nenhuma das duas partes como vilões. Eu acho que são partes que elas nem estão em posições antagônicas. A minha visão é que não há antagonismo na relação. O que precisa é equilibrar essa relação. Às vezes, o paciente chega com a família exaltado. Ele já chega brigando no posto de atendimento, no posto de saúde. Ele já chega estressado lá.
eventualmente pegando um profissional da saúde que já esteja estressado também pelo excesso de trabalho, e isso pode dar um ruído de comunicação enorme, e isso atrapalha completamente o tratamento do paciente. Então, o que a gente precisa é que as pessoas todas, dos dois lados, enxerguem a outra parte. Isso, inclusive, é técnica de mediação. Quando as pessoas entram nas espirais das próprias razões, entra na espiral, ela olha só para cima e ela olha só para si. Então, ela vai entrando numa espiral dos direitos dela e dos erros da outra parte. E a outra parte está fazendo a mesma coisa, está entrando em outra espiral em sentido contrário. Isso dá um ruído de comunicação imenso e não se estabiliza relação nenhuma. O que é preciso é fazer um cruzamento disso. Que uma parte comece, aos poucos, porque não dá para ser muito rápido, a enxergar a posição da outra parte. E ver por que aquela outra parte está agindo daquela maneira. Quando uma pessoa começa a enxergar a outra, esse ruído de comunicação acaba e as pessoas conseguem conversar e conseguem se entender. E isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a pensar. Eu vejo que hoje, nos dias atuais, em todas as relações, as pessoas entram em espirais de próprias razões, aí ficam completamente separadas, sou eu contra você, quando devia ser nós dois juntos. Faz todo sentido. Bom, a senhora acaba de ser nomeada, né, de assumir como a nova coordenadora de integridade e experiência do paciente da Prevent Senior. O que é essa coordenadoria? E isso já é uma prática que a gente pode dizer positiva dessa relação médico-paciente? Como surge essa coordenadoria? Com um termo de ajustamento de conduta assinado pela Prevent Senior com o Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, o doutor Arthur Pinto, que é o promotor responsável, ele idealizou, nesse termo de ajustamento de conduta, a figura de ele chamou de ombudsman. O que seria esse ombudsman? Ele seria uma pessoa que ouviria reclamações, pedidos, sugestões, não só dos pacientes, dos beneficiários da Prevent Senior, como dos próprios colaboradores e até de terceiros, falando sobre a Prevent Senior. Ele vai ser como realmente um ombudsman de jornal. Ele vai receber os pedidos para fazer o tratamento desses pedidos. É um órgão externo, não é interno da Prevent Senior, é um contrato externo, exatamente para garantir a independência dessa pessoa. E, na época, eles me convidaram para assumir o cargo de coordenadora, na época, até nós falávamos de ombudsman. Aí eu fui conversar com o Fernando e com o Eduardo Parrilho, eu sentei com eles horas conversando, porque eu queria entender o projeto da Prevent Senior. E eu realmente acho que o projeto da Prevent Senior é uma coisa muito séria para o futuro. Eu não vou discutir o que aconteceu dentro da pandemia, inclusive isso não é minha função. Esses processos estão sendo tratados dentro do Ministério Público e vão ser decididos no Ministério Público e na Justiça. O meu olhar é para o futuro. É daqui para frente o que nós vamos fazer. E daqui para frente eu entendi que o projeto deles é um projeto muito bacana, um projeto muito sério e que eu gostaria de com o qual eu gostaria de colaborar. Aí fui conversar com o doutor Arthur, expliquei isso e expliquei, inclusive, que a função que eu exerceria não seria só a função colocada no termo de ajustamento de conduta, que seria ouvir, passar para os setores da Prevent Senior para que a Prevent Senior resolvesse a situação e, se não houvesse resolução, passar isso para a ANS ou para o Ministério Público, por uma questão de transparência. E eu disse que eu ia fazer uma coisa, isso, obviamente, mas com um viés também paralelo. O importante é detectar nessa coordenadoria, não os casos individuais, obviamente, os casos individuais que surgirem vão ter que ser tratados, vão ter que ser resolvidos. Nem sempre com a concessão de tudo que está sendo pedido, porque às vezes não é tudo que está sendo pedido que é devido ou que é possível de dar. Mas tratar da melhor maneira possível, mas detectar dentro dos processos que chegam quais são os problemas de processos internos. Por exemplo, existe isso no geral, fora do caso individualizado.
Para quê? Para passar esses equívocos, não equívocos, mas às vezes falhas de processo que ocorrem dentro das companhias, Uhum. passar para a alta direção da Prevent, para que a alta direção da Prevent tome as condutas necessárias para sanar aquela situação, não só com relação àquele beneficiário, mas para isso não ocorra novamente, para que outros beneficiários também não sejam atingidos. Obviamente, isso é um projeto inovador, é um projeto bastante ambicioso e é um projeto que não vai ser alcançado em 10 minutos, tá? Mas o que eu posso dizer é que eu tenho o apoio da alta administração. Fernando e Eduardo Parrilho estão pessoalmente empenhados nisso e me deram, de certa forma, carta branca, inclusive para conversar com as equipes. Eu já fiz reunião com a equipe dos tutores de especialidades, já fiz reunião da equipe com os diretores de PA. Tenho é que todos estão empenhados em solucionar processos que eles próprios sabem que não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar. Então, a ideia é realmente melhorar o desempenho da companhia. É essa a finalidade do termo de ajustamento de conduta. Porque o Ministério Público, quando assina um termo de ajustamento de conduta com uma companhia, ele não quer punir a companhia. O que ele quer é que aquela companhia melhore. Tá? E a ideia é exatamente essa. É colaborar com o Ministério Público e colaborar com a Prevent com um apoio. E, obviamente, isso tem que ser... começar pela alta administração. Se não houver apoio da alta administração, isso não funciona. A principal meta dessa coordenadoria é exatamente corrigir rumos? Não exatamente corrigir rumos, é melhorar processos. Porque às vezes tem um processo que está funcionando, mas o que se verifica é que às vezes vem um consumidor, um beneficiário, e dá uma sugestão. Porque é gozado isso, as pessoas falam, está recebendo muita reclamação. Sim, há reclamações, e obviamente essas reclamações estão sendo tratadas. Mas eu já recebi um número enorme de elogios e um número enorme de sugestões dos beneficiários. E isso é muito bacana. Porque quando a gente vê um elogio, não é para engavetar aquele elogio. É para olhar aquele elogio e, eventualmente, estender aquele elogio para outras áreas. Para pegar aquele processo que está funcionando naquela área e replicar em outras áreas. Quando existe uma sugestão para melhoria. Por exemplo, existiu uma sugestão de um dos beneficiários de senha específica nos laboratórios de análises clínicas para os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, nos casos de oncologia. E essa senha não existia. Existia um tratamento diferenciado, mas não formalizado numa senha. Isso já está sendo corrigido e será feito. Então, é interessante, a ideia não é só corrigir erros, é melhorar processos. E toda companhia pode melhorar. Quando uma companhia desiste de melhorar, ela para de cumprir a função dela. Quando o ser humano, né, desiste de melhorar, ele para também de cumprir a função dele. Que legal, estou feliz com isso. Acho que os pacientes da Prevent Senior vão estar bem acolhidos. E qual que é a relação dessa coordenadoria com a equipe médica, com os colaboradores? Tem uma subordinação? Na verdade, não existe uma subordinação nenhuma. Como eu disse, a coordenadoria é externa. Eu sou uma colaboradora externa, contratada da Prevent, e não funcionária da Prevent Senior, exatamente para garantia de independência. O que existe é uma conversa com as equipes, inclusive para que as próprias equipes me deem a solução. Porque eu nunca geri uma operadora de plano de saúde, então eu não sei como funciona o laboratório de análises clínicas a fundo. Às vezes, quando existe um erro de processo, a coisa melhor a fazer é trazer as equipes e conversar com as equipes, fazer realmente um brainstorming. Porque no meio daquele brainstorming, alguém vai falar alguma coisa que é uma solução tão simples. Por que não tinha sido implantada antes? Porque ninguém falou. Então, o importante é exatamente engajar as pessoas. Porque uma companhia é feita de pessoas. Por mais técnica que seja a companhia, a gestão da companhia, ela se baseia nas pessoas que estão naquela companhia. E nada melhor que as próprias equipes para dizerem quais são as dores deles, o que eles necessitam, o que eles acham que
tem que ser corrigido e da maneira que tem que ser corrigido. E eu digo que nessas reuniões que eu tenho tido, tem surgido ideias fantásticas das... Alô? Alô? Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Tô aqui, Estou tô ouvindo, ouvindo, estou ouvindo. tô ouvindo. Tá. Então, a senhora estava dizendo que nas reuniões tem surgido várias informações e tal. E me fala uma coisa, como que é estruturada internamente essa coordenadoria? Só para a gente ter mais conhecimento do que efetivamente é. Como que ela é estruturada internamente? Ela tem um espaço dentro da Prevent ou ela é totalmente Ela externa? como é estruturada? Dentro do site da Prevent Senior, existe um ícone da coordenadoria, e este ícone da coordenadoria primeiro entra numa página que explica o que é a coordenadoria, porque a coordenadoria ela não é assim um canal de resolução direta de demandas, ela é um pouco a parte da central de atendimento. A central de atendimento continua trabalhando a todo vapor e grande parte dos processos são resolvidos ali. Outros vão parar na ouvidoria, outros vêm parar na coordenadoria de integridade. Quando a pessoa entra e quer fazer algum tipo de reclamação, de sugestão, de elogio, ela entra num formulário próprio e esse formulário próprio é imediatamente remetido para mim. Eu recebo esses formulários todos os dias, pessoalmente. Tem 3 funcionários da Prevent que fazem a parte toda burocrática de processamento, que fazem os contatos com os beneficiários, inclusive existe contato pessoal por telefone depois. Ninguém que entra na coordenadoria vai ficar sem resposta. Todos eles vão ter um retorno do que está sendo feito, como está sendo feito, e o processo não é finalizado antes de se falar com a pessoa. Isso é uma regra básica. Quando não conseguimos falar por telefone, nós falamos por e-mail, pelo menos. E não é o ideal, porque a gente prefere realmente fazer um último contato pessoal, mesmo por telefone. Então, e como isso funciona? Eu posso trabalhar de casa, posso trabalhar do escritório, isso não tem problema nenhum, mas eu tenho um local, uma sala na Prevent, onde eu posso fazer a reunião com essas equipes. Porque no meu escritório, na minha casa. Então, eu tenho esse espaço reservado para poder fazer o que é necessário dentro da estrutura da Prevent Senior. Eu digo, toda a parte material me foi colocada à disposição. Tanto que agora haverá uma nova advogada também externa, que eu indiquei, a doutora Cláudia de Freitas, que vai auxiliar no trabalho da coordenadoria também de forma externa, paralelamente a mim. Que legal. Entendi. Acho que eu consegui compreender a questão da autonomia, de não substituir os canais de relacionamento, todos eles continuam operando normalmente. É mais uma questão de apoio nessa estruturação da relação com o paciente, bem interessante. Essas ações da coordenadoria, elas têm publicidade, transparência ou é um trabalho direcionado para a própria Prevent? Nós temos duas coisas. Nós temos vários dados sensíveis nas reclamações. São dados de pacientes, são dados sensíveis e, obviamente, esses dados não podem ser, de forma nenhuma, vazados, publicados. O que se faz há uma publicidade da função da coordenadoria. Todos os reclamantes ou pessoas que fazem sugestão terão respostas, haverá comunicação, haverá transparência do que está sendo feito, a pessoa é comunicada do que está sendo feito. E, obviamente, esses dados são passados, inclusive, não obrigatoriamente, mas tem total abertura para a ANS e para o Ministério Público. Tá? Inclusive, eu já tive contato com pessoa da ANS que também está verificando os processos da Prevent e conversando com a coordenadoria. O próprio Ministério Público também, nós vamos manter contato periódico com eles. Tá. Se a senhora não quiser responder essa pergunta, fica à vontade. Eu imagino que, se não for o caso, não tem nenhum problema, mas eu me sinto obrigado a fazê-la. A Prevent esteve envolvida aí com algumas questões durante a pandemia. Se a coordenadoria já existisse antes da pandemia, a gente poderia dizer que ela teria
competência ou que ela teria conseguido evitar Eu esses acho que com relação problemas? à pandemia é muito difícil. Como eu já disse, a coordenadoria ela não olha para trás. Então, o que aconteceu, eu não vou tratar, mesmo porque eu não tenho competência para tratar dentro do TAC. A competência é para frente. Eu acho que a existência de uma coordenadoria seria um suporte a mais para a verificação de processos. Tá? E na época da pandemia, eu digo, foi uma coisa totalmente extraordinária. O mundo inteiro viveu uma situação extraordinária. Houve erros de processos, não houve erros de processos. Para o meu interesse, na coordenadoria especificamente, é que o que se está projetando para o futuro é uma coisa muito melhor do que existia antes da pandemia. Então, isso eu acho bacana. E eu achei muito boa a ideia do Ministério Público, que isso é uma coisa que eu sempre verifiquei quando eu era desembargadora. Eu sempre dizia, precisa haver uma comunicação maior entre as duas partes, beneficiário e operadora do plano de saúde, que são coisas estanques, normalmente entram nas espirais das próprias razões. A coordenadoria concebida pelo Ministério Público, isso nós vamos dar todos os créditos ao Ministério Público, porque foi lá que foi concebido, ela cria exatamente esse ponto de comunicação interno. É possível fazer esse cruzamento de espirais. E a coordenadoria exerce esse tipo de papel. Obviamente, na pandemia ou em qualquer situação de crise, o papel da coordenadoria é fazer isso. Não é resolver o processo. Quem resolverá o processo é a operadora. Mesmo porque a coordenadoria não tem nem meios para fazer isso. Mas ela proporciona um canal de comunicação entre as duas partes. E, às vezes, o que gera problema é falta de comunicação. Com certeza. Qual que é a sua expectativa pessoal com esse novo desafio Eu profissional? realmente digo que é um desafio muito grande, é muito diferente do que eu fiz até agora, mas é uma área que, para mim, é muito cara, tá? E eu gosto de processos inovadores e projetos que sejam desafiadores. Para mim, é um grande desafio participar. Eu acho que a minha mentalidade, minha cabeça de juíza, de verificar as coisas sempre de forma muito imparcial, ajuda essa comunicação. Porque o juiz ele olha o processo sempre de longe, ele olha para as duas partes, sempre vendo qual é o ponto de contato. Então, isso eu acho que vai ser importante e, para mim, é muito desafiador. E é um processo desafiador também para a companhia. Mas vamos dizer, aí isso vai ser um sucesso total em todos os pontos? Claro que não. Vai ter falha, vai ter erro, vai ter fracasso em alguma tentativa, vamos tentar errar e vamos aí voltar para fazer de novo. Mas aí eu gosto de lembrar do que eles falam no Vale do Silício, né? Que eles falam que no Vale do Silício o fracasso não é visto como derrota, ele é visto como experiência. Porque às vezes quando a gente tem um fracasso, a gente vê o que deu errado e tem a oportunidade de corrigir. Então, eu gosto de processos inovadores. Para mim está sendo um desafio muito grande e uma coisa muito interessante. Eu realmente estou gostando de participar do projeto. Com certeza não tinha escolha melhor. Acho que a Prevent acertou na escolha, não só pelo seu conhecimento técnico dessas relações todas, como desembargadora, conhecimento jurídico, mas acho que por esse lado do respeito à questão humana, que foi tratado aí durante a nossa live, está muito claro e, com certeza, a escolha não poderia ter sido melhor. A gente chegou ao final, aí já passou uma hora, passa rápido. Qual que seria a sua mensagem com relação à saúde no Brasil? O que a gente pode esperar? Um aspecto bem, bem amplo, assim, sem... O que a gente espera da saúde no Brasil? Para onde a gente caminha? E aí, tentando pensar num cenário sem pandemia. É óbvio que o pós-pandemia é muito complexo, mas vamos imaginar que a gente superou a pandemia e voltou para os trilhos. Qual que é o cenário? Qual que é a sua mensagem? O que a gente pode esperar? A primeira coisa que eu poderia dizer é que eu sou fã número 1 do SUS. Eu acho que o sistema que o Brasil tem de SUS capilarizado, num país deste tamanho, é como diriam os americanos, um asset, um patrimônio que o país tem que não pode ser perdido. Mas o SUS não funciona como ele deveria funcionar. Não, ele não funciona do jeito que ele deveria funcionar, mas ele está lá. A base toda nós temos. O que nós temos que repensar o sistema de saúde público e privado para que ele
opere de uma maneira melhor. Tem que ter pessoas capazes e pessoas de boa vontade em cargos muito específicos, né, e muito importantes, muito vitais, que repensem isso. E eu sou muito assim otimista. Eu nasci otimista. Eu brinco que eu vejo muita gente preocupada com isso. Então, existe muita gente falando, muita gente preocupada da área médica, da área jurídica, da área executiva governamental. É muito importante que se repense o sistema de saúde de uma maneira mais abrangente, porque, obviamente, nós não podemos tratar um caso normal de sarampo, que é um caso corriqueiro, uma gripe, não falando de Covid, mas uma gripe normal, como nós tratamos, por exemplo, doenças raras, doenças de altíssima complexidade. Então, são tratamentos que têm que ser diversos, inclusive dentro do sistema público e do sistema privado. Eu, particularmente, gosto de pensar que um dia o sistema público e o sistema privado vão trabalhar não lado a lado, mas de mãos dadas para tratar o paciente. O paciente não pode ficar abandonado, ele tem que ser tratado em algum lugar, ou no público ou no privado. Então, e eu acho que isso é possível de fazer. Eu acho que tem gente visionária, tem gente de boa vontade que vai ajudar isso a acontecer. E o Brasil tem o SUS, que eu acho que isso, nenhum país do nosso tamanho tem nada parecido. É verdade. Queria lhe agradecer. Aí o tempo que a gente combinou já foi. Acho que foi muito esclarecedora a nossa live. Parabéns aí pelo novo desafio. Com certeza os pacientes da Prevent Senior vão estar bem atendidos e bem acolhidos. Ponto para a operadora. A gente não está aqui para fazer propaganda, mas para elogiar realmente quem tem atitude. Óbvio que partiu do Ministério Público, mas também teve aceitação. Poderia ter sido feito, vou usar um termo de fachada, mas não foi. Foram buscar uma profissional competente para dar autonomia e, obviamente, que se não fosse assim, a senhora não teria aceito. Então, parabéns para a Prevent Senior, que as coisas aconteçam, que os pacientes estejam bem atendidos e que seja um exemplo e um case de sucesso para todas as demais operadoras. Fica a minha gratidão, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para falar comigo, para falar com as pessoas que nos seguem. Todo o meu carinho, toda a minha gratidão. A semana que vem fala de novo. Amanhã, o tema da semana que vem é um tema um pouco mais complexo e num momento triste. A gente vai falar de aborto legal. Eu trago esse tema em razão, todos devem ter acompanhado a questão da menina de 10 anos que teve negado o direito ao aborto legal. Eu não estou aqui, nem vou julgar a atitude da juíza. A gente sabe que juridicamente tem equívocos, mas eu vou trazer o Dr. Bruno Gilaberti, que é especialista nesse assunto, que é um delegado do Rio de Janeiro, mas que tem livros tratando do tema. A gente vai trazer uma outra profissional também, só estou aguardando a confirmação, para tratar desse assunto do aborto legal e tratar desse caso especificamente. E aí conto com vocês. Semana que vem tem mais tratando desse assunto. E queria lhe passar a palavra aí para as suas considerações, para sua boa noite. Ficando a minha gratidão, agradeço a todos que passaram por aqui. Semana que vem tem mais e a gente continua. Programa 99 a semana que vem. Estamos chegando no 100º Eu queria, programa. mais uma vez, agradecer o convite, dizer que boa vontade haverá fracassos, haverá vitórias, mas o importante é que existe uma missão, existe uma visão muito boa à frente. E eu acho que isso vai acabar replicando no setor de saúde, em outras operadoras, no setor público, que também pode aplicar. A ideia é exatamente essa, é unir as vozes do beneficiário, do cidadão, com as operadoras e com o sistema público. Na hora que as pessoas começarem a conversar, eu acho que a chance de funcionar é muito maior do que a polarização que nós temos hoje. Deve haver polarização, em especial na saúde. Tem que todo mundo trabalhar junto para que a saúde seja cada vez melhor no país, nos dois setores, tanto público como privado. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e desejo muito sucesso na próxima live da semana que vem. Muito obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.